Olá, amigos. Muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos iniciando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de 12h30 até às 13 horas. Estamos aqui hoje na parte técnica com o nosso amigo Ricardo. Já tinha um tempo que eu não fazia o programa aqui com o Ricardo. Programa ao vivo, agora 12h33, aqui na Avenida Paulista. O programa hoje sendo projetado ao vivo para o pessoal do Facebook. Programa também gravado, que entrará depois no canal do IPPB e no canal do Jean. Também vocês poderão assistir depois, caso queiram novamente escutar os apontamentos de hoje, ou pela primeira vez, caso não tenha hoje conseguido pegar o programa ao vivo. É o seguinte, eu quero fechar hoje um conjuntinho de respostas às perguntas de vários ouvintes. Eu já fiz isso 2, 3 programas atrás, respondi perguntas diversas, mas ainda sobraram algumas. Eu pretendo hoje zerar essas perguntas e aí no próximo programa eu vou escolher algum texto específico. Eu estou devendo para vocês um programa sobre o taoísmo e o Lao Tse. Eu não esqueci, ele virá com certeza num dos programas à frente. Também estou devendo um relato de um mentor espiritual que apareceu para mim e me falou diversas coisas sobre religião, sobre Jesus, sobre evangelho, mas num prisma universalista. E eu gostaria de dividir com vocês os apontamentos conscienciais que ele me passou, que foram muito legais. Então, hoje, eu vou já dar início a essas perguntas, vou procurar ser bem didático, bem conciso, para dá tempo de responder tudinho, tá bom? Seguinte, uma das perguntas, e eu colho essas perguntas nos comentários do programa, lá no canal do IPPB, ou lá no canal do Jean, onde ele posta primeiro os programas, e também pelos e-mails que os ouvintes mandam para mim. Eu seleciono as perguntas, aquelas que têm um conteúdo melhor e que as respostas sejam úteis também para outras pessoas com as mesmas dúvidas. Não tem como eu interpretar relatos pessoais aqui, porque isso aí atende a uma pessoa apenas. Eu procuro sempre trabalhar com informação de forma mais geral, que seja mais ampla e atenda às questões de outras pessoas também, tá bom? Vamos lá. Uma das perguntas é o que fazer com as cinzas da cremação de um cadáver. É uma dúvida que muita gente tem. Algumas pessoas pegam as cinzas, colocam dentro de uma caixinha ou uma urna e colocam na estante de casa, Ricardo. Já pensou? Não, é um absurdo. Se a pessoa está cremando porque não quer a ligação com uma massa física inerte que é o cadáver sendo matéria, é energia condensada. Então, energia condensada é matéria, e energia é matéria em estado radiante, ou seja, tudo é energia em graus variados de condensação. Então, o cadáver está numa dissolução, numa descompactação energética, voltando a ser energia da própria massa planetária, né? Tudo é energia, nada morre, tudo se transforma, inclusive o cadáver. Então, muita gente não está mais presa a essa referência. Então, principalmente estudantes espiritualistas em geral, estudantes de qualquer área de temas espirituais, muitas vezes optam pela cremação e depois não sabe o que fazer com as cinzas. Gente, tanto faz. Muita gente pega, vai até na beira do mar, Ricardo, e joga ali, né, para diluir naturalmente e daí por diante. Mas não é importante, gente, tá? Você honra a pessoa que passou, não é cultuando o corpo dela desta ou daquela maneira, nem mesmo as cinzas. Você honra quem partiu de duas formas: com a consciência de que a pessoa está viva e não morta, e essa é a forma de você honrar. Então, por exemplo, Ricardo, eu jamais vou escrever um texto e falar assim, em memória de alguém. Poxa, quando eu coloco em memória, eu estou considerando que a pessoa está morta, mas a pessoa está viva em outro plano. Então, eu não coloco em memória nunca, porque para mim a pessoa está viva atualmente apenas morando em outro endereço cósmico, no plano extrafísico. Então, a melhor forma de honrar aqueles que passaram não é você fazer um ritual ou uma homenagem em relação ao corpo, que é claro, foi um invólucro material
que hospedou a pessoa que você ama por um tempo. Precisa ser honrado e respeitado como elemento de vida. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a honra principal não pode ser para o corpo, tem que ser para o espírito vivo, para a consciência que está vive em outro plano. E a segunda forma de honrar a pessoa que partiu, muita gente às vezes quer fazer um monumento, Ricardo, uma estátua, né, em homenagem à pessoa. Fazer um monumento a uma estátua não cria vibrações positivas para a pessoa em nada, né? Agora, há uma coisa que vocês podem fazer para honrar aquele que partiu. Por favor, vai ali e ajuda um orfanato, vai ali e ajuda um asilo, participa de alguma obra social que ajude os outros e faça isso em nome da pessoa que partiu. Essa é a melhor forma de você homenagear aqueles que partiram, fazendo atividades sadias, inspiradas neles. Seria muito legal se cada pessoa que perdesse alguém fosse fazer algo bom em homenagem àquele que partiu. O mundo seria outro. Então, faz o que vocês quiserem com as cinzas, dentro do que cada um acredita, mas não é importante isso não. Agora, seria muito legal não ter essas cinzas em casa, porque dá ideia de apego, assim como dá a ideia do cadáver ali no cemitério, você tem que ir lá visitar. E não é a pessoa. Então, pega essas cinzas e dilui, joga em algum elemento da natureza, joga no jardim, joga numa árvore, joga no mar. Tanto faz, o importante é o seu nível de consciência em relação a isso, tá bom? Outra coisa que me perguntaram, as condições extrafísicas de alguém que passou por uma doença degenerativa, como o Parkinson, por exemplo, mal de Alzheimer, em que a pessoa esquece muita coisa, perde o senso correto das coisas, a família sofre muito ao ver um parente que sequer lembra quem são seus entes queridos. É uma situação degenerativa. Agora, é claro, é uma situação que o espírito encarnado passa por questões kármicas da própria pessoa. Os motivos nós não sabemos aqui embaixo, pelo fato daquela pessoa estar passando por isso. É a experiência a prova dela, como também a experiência das pessoas que estão em volta cuidando dela. O lance é que, ao desencarnar, a condição física degenerativa fica aqui, e a pessoa, naturalmente, recupera o seu nível anterior à própria encarnação, somado com a experiência. Gente, nenhum de nós nasce, nós já estávamos vivos antes, no mundo espiritual. Quando o corpo está pronto, em algum momento da gestação, o espírito vem e encaixa, tá? Então ele não nasceu, ele entrou. Passa o trajeto de uma vida inteira e finalmente ele vai embora sendo ejetado, projetado definitivamente para fora do corpo. Ou seja, ele não estava... ele já existia, entrou no corpo, um dia ele vai sair. Então o espírito não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis. Então é claro que já havia um nível de consciência antes. A pessoa encarna, a memória dela está amortecida aqui durante a vida. Ao desencarnar, ela vai recuperar a condição original acrescentada da prova pela qual ela passou. Então é claro que ela vai ter que voltar à condição normal. Entretanto, cada espírito é um universo mental diferente. Pode ter alguém que sai de um corpo, de uma condição degenerativa, e está em instantes, recupera a normalidade da consciência dela, como pode ter o outro que, impactado pela questão da doença, carrega mentalmente a influência psíquica disso para o lado de lá e ainda do lado de lá padece daquela enfermidade que aí já não é mais física e sim mental. E aí tem tratamentos espirituais que os mentores extrafísicos fazem para devolver a pessoa à normalidade. Mas o certo é que imediatamente após a morte ou um tempo após, a pessoa recuperará sua condição normal. Eu tinha um amigo no Rio de Janeiro que, com o passar do tempo, ele começou a apresentar deficiência mental. Começou a ficar lento, aí começou a babar, já não concatenava mais as ideias. Ele era um amigo adolescente, ia no Maracanã comigo, Ricardo, assistir jogos do Botafogo, na década de 70. O Botafogo tinha um time muito bom ainda naquela época. E, com o tempo, aos 17, 18 anos, ele começou a apresentar lerdeza mental. Internaram ele, na época deram um choque nele, era usual isso, viu, o tratamento, e ele só piorou. De vez em quando, liberavam ele para passar uma temporada em casa, e aí você vê o deficiente mental, a pessoa especial,
andando ali meio aérea e passa um, mexe com a pessoa, passa o outro, sacaneia, uma covardia isso, né? Numa pessoa, numa condição vulnerável dessa, pessoas ali ficarem zombando, e isso também gera karma, e essas pessoas vão recolher a zombaria delas lá na frente em forma de dor, inevitavelmente, pelas leis da própria natureza. Então, o que que rola? Eu, quando encontrava com ele, eu procurava tratar ele bem, ia até a padaria, comprava doce para ele, comprava um Guaraná, e ele falava, viu, Botafogo, Wagner? Eu falava, o Botafogo tá ali, tá. Bom, eu já tinha me mudado para São Paulo, e numa das saídas do corpo, de repente aparece um ser luminoso e plasma, era a figura do meu amigo fora do corpo, Ricardo, durante o sono. Ele estava totalmente consciente, a aura dele boa, tranquila, e ele me deu um abraço, eu até brinquei e falei, cara, você não é maluco? E ele falou assim, não, meu cérebro é que é doido. Eu falei, peraí, explica isso aí é melhor. E ali fora do corpo ele me explicou o seguinte, palavras dele, nas 2 últimas vidas anteriores a essa, ele tinha abusado muito da inteligência. Ele era muito inteligente e descambou a inteligência dele para o mal e para a manipulação de outras pessoas. Então os mentores dele determinaram que nesta vida atual ele não poderia ter acesso a um cérebro com as condições normais, ele repetiria o erro, até por condicionamento. Então arranjaram uma família que geneticamente geraria um corpo com aquela condição mais lenta, para que ele dentro não tivesse um aparelho, né, cerebral funcionando corretamente para poder não cair no mesmo erro das vidas anteriores. Então arranjaram para ele uma vida de contenção. E eu falei para ele, mas, cara, em que isso vai te ajudar? Você está comprimido lá dentro e aqui fora você está lúcido. Ele falou, pois bem, dentro do corpo eu fico num estado de semiconsciência. O exemplo que eu posso dar para vocês aqui agora é de um mergulhador que mergulha numa profundidade em que a roupa de mergulho dele é inadequada para o mergulho fundo, né? E quando a gente também vai sair de um mergulho fundo, tem que passar por uma descompressão, né? Devido à pressão que tem no fundo dos mares. Então a mesma coisa, o corpo dele é uma compressão. Quando ele sai, descomprime e a consciência dele retorna. Quando ele comprime ali dentro, ele está novamente naquela condição. E aí ele falou para mim que isso era uma vida de curativo, que essa vida de contenção está ensinando para ele o valor do pensamento claro. Quando ele desencarnar, ele vai recuperar essa normalidade dele que eu estava vendo ali fora. E eu perguntei, qual é seu futuro? Ele falou assim, ó, numa próxima vida, quando eu encaixar num corpo humano, eu vou ter as condições normais novamente. Só que aí eu estou ganhando um freio nessa vida, né, com o cérebro lento, que vai me ajudar a entender o valor de usar o pensamento para coisas criativas e benéficas para todos. Ele falou assim, essa vida minha é de curativo. Na próxima eu vou encaixar e aí sim eu vou usar a inteligência para fazer algo melhor, porque eu vou trazer dentro de mim um freio que eu estou ganhando agora com essa vida comprimida dentro desse corpo. Então, eu estou citando um exemplo, né, de alguém com problemas mentais. A mesma coisa pode acontecer em outras doenças já degenerativas, né, diferente dessa, mas o contexto é o mesmo. A pessoa inevitavelmente vai recuperar a condição dela. A questão é quanto tempo ela levará para isso, quais são as condições dela em relação a isso. Mas, eventualmente, ela vai ficar legal, seja 1 minuto após a morte, seja 1 ano, não importa. E cabe a cada familiar que está cuidando de uma pessoa com uma doença degenerativa desenvolver paciência para poder lidar com essa situação difícil e procurar ajudar o melhor possível. E quando a pessoa passar, por alguns meses, fica vibrando energia da forma que você quiser, seja por pensamento, prece, mantra, vibrações, na intenção da pessoa, para que ela recupere a normalidade dela do lado de lá, assim que possível. Então, mesmo após a passagem, vocês ainda precisam ajudar em alguns casos. Vai mandando luz, mas eventualmente a pessoa voltará ao normal. Ela é um espírito, não deixa de ser por estar encarnada numa condição dessa, tá bom? Outra pergunta. Num outro programa, você indicou livros de espiritismo que falam sobre saídas do corpo. Eu falei aqui de Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delane, Ernesto Bozano, os grandes, Camilo Flammarion, os grandes autores editados aqui no Brasil pela Federação Espírita Brasileira, e citei que esses autores todos falavam, em alguns capítulos de suas obras, sobre as saídas do corpo. E aí um ouvinte está pedindo
para que eu indique dessa vez livros de teosofia, que também abordam as saídas do corpo. Bom, na teosofia, e eu estudei bastante a parte teosófica, eu estudei muito Blavatsky, Ginara Jadaz, Arthur Powell, Geoffrey Hodgson, Leadbeater, Annie Besant, todo esse pessoal eu estudei, eu tinha 17, 18 anos, assim como a parte espírita aos 19, 20 anos, eu fui somando todas essas partes, mais a parte vinda do hermetismo clássico, e fui juntando tudo isso com a parte hindu, a parte chinesa e juntando um corpo de conhecimentos que hoje me ajuda a transitar de forma universalista. Então, dentro da área teosófica, na Blavatsky, vocês não encontrarão muitas coisas. Ela era mais simbólica, mais esotérica. Aonde é que isso aparece? Após a Blavatsky, a Annie Wood Besant conduziu a Sociedade Teosófica. E a Annie Besant dava muita palestra legal, e algumas palestras eram transcritas, e ela também escrevia bem. Então, eventualmente, num livro ali, um toquezinho ou outro, ela falava sobre veículos de manifestação da consciência, os corpos sutis do homem. E em algum ponto ela tocava na possibilidade do corpo astral ser projetado fora do corpo, mas não com muita ênfase. Depois, tem alguma coisinha nas obras do Ginara Jadasa também. Algumas partes também no trabalho do Major Arthur Powell, que fez uma sequência de livros que são o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e o ego. E no livro Corpo Astral, o Arthur Powell menciona vários lances sobre as saídas do corpo, mas ele próprio, Arthur Powell, não tinha essas experiências. Ele era um compilador do trabalho do Leadbeater, da Annie Besant, dos outros autores teosóficos. Ele fazia uma síntese didática muito boa e projetava nos livros. Agora, aonde você encontrará muitas informações sobre projeção astral em forma de relatos é no trabalho do Charles Webster Leadbeater. O Leadbeater era um grande clarividente e ele narrava muitas coisas das suas diversas obras. Ele é autor do livro clássico Os Chakras, uma das obras de referência do tema. Mas eu vou citar alguns livros dele que tocam diretamente na questão da projeção astral. Um deles se chama Auxiliares Invisíveis, editora Pensamento, muito bom. O outro livro, Os Sonhos, em que o Leadbeater compara a questão dos sonhos com as saídas do corpo. É muito interessante esse livro. Tem um livro de relatos dele, O que há além da morte. Aliás, um ótimo livro sobre a questão da imortalidade da consciência. Em diversos momentos, o Leadbeater fala de saídas do corpo dele ou de outras pessoas. E também tem um livro, O Lado Oculto das Coisas, que tem uma parte lá sobre isso. Tem A Vida Interna, onde ele também fala nisso. São muitas obras. É no Leadbeater que você vai achar bastante coisa misturada nos seus livros, e no livro Corpo Astral, do Arthur Powell. O Arthur Powell também tem o corpo mental, mas já é mais teórico, já não toca tanto nesse tema, tá bom? Outra pergunta, as saídas do corpo ajudam no desenvolvimento da mediunidade? Não. Uma pessoa pode ser projetora extrafísica e na vigília não ter sensibilidade para nada. O fato da pessoa sair do corpo não caracteriza que dentro do corpo ela tem a aura expandida, o duplo etérico solto, os chakras ativados e para percepções aqui na vigília normal. Então, a saída do corpo não desenvolve a mediunidade. Tanto que eu conheço vários projetores que nada entendem de mediunidade, embora a praia deles seja a saída do corpo. Agora, o oposto é diferente. O desenvolvimento da mediunidade, inevitavelmente, solta o campo energético. Então, vamos dizer, os liames energéticos ficam mais frouxos, possibilitando uma soltura maior. Então, a abertura da mediunidade vai desenvolver, inevitavelmente, uma soltura energética que poderá facilitar as saídas do corpo. Então, veja o argumento. Projetores não são médiums. Agora, a maioria dos médiums que eu conheço são projetores e durante o sono, seus mentores os arrebatam para fora do corpo e os levam para diversos trabalhos. Então, resumindo, sair do corpo não desenvolve a mediunidade, mas o desenvolvimento da mediunidade inevitavelmente levará a diversas saídas do corpo. E eu sei disso pelos dois desenvolvimentos. Eu desenvolvi a mediunidade nas sessões de desobsessão durante anos e acoplei com o estudo da projeção. Por isso eu conheço bem os dois lados. Por isso eu posso falar para vocês isso, porque o meu próprio desenvolvimento foi nesse sentido, tá? Eu já tinha as saídas do corpo desde os 15 anos e depois, quando eu desenvolvi a mediunidade, dinamizou mais ainda as saídas do corpo que eu tinha. Agora, eu conheço diversas pessoas que têm saídas do corpo que sequer querem mexer com a mediunidade e na vigília não veem nada, não percebem nada.
é o jeito delas. Mas se juntar a saída do corpo e a mediunidade num bloco só de estudo, favorecem muito o desenvolvimento parapsíquico da pessoa. Podem ocorrer saídas do corpo sem que haja catalepsia projetiva. Catalepsia é um sintoma parapsíquico que ocorre num estado alterado de consciência, quando a pessoa vai despertando e descobre que não consegue se mexer. Aquela sensação clássica, que eu já comentei tantas vezes aqui. Não consegue abrir os olhos, tenta gritar, não sai som nenhum, tenta lutar para sair daquela paralisia, até recuperar o movimento com uma taquicardia, por causa da adrenalina, que é projetada pelas suprarrenais na corrente sanguínea na hora que a pessoa está com medo. E aí ela está na paralisia e, de repente, desperta de sobressalto daquele estado alterado. Isso é chamado de paralisia noturna pela medicina. E essas paralisias antecedem, muitas vezes, as saídas do corpo, como podem também acontecer na volta, em alguns casos. Então é muito comum narrativas de projeção astral em que a pessoa fala: despertei paralisado, fiquei quietinho e emergi para fora do corpo. A maioria dos relatos acontecem dessa forma. Então levou uma ouvinte a perguntar se todas as vezes que a pessoa vai sair do corpo tem que ter essa paralisia. Claro que não. Cada pessoa tem características anímico-mediúnicas próprias. Eu, particularmente, tive muitas paralisias ao longo da vida. Também tenho muito a dilatação da aura, o Baloneman, e muitos médiuns amigos meus também. Agora, outras pessoas, como Robert Alan Monroe, autor do livro Viagens Fora do Corpo, tinha o estado vibracional. Ele criou essa nomenclatura das energias irem e voltando, né, parecendo uma tempestade elétrica no campo energético da pessoa, antecedendo as saídas do corpo. O estado vibracional ocorre com alguns e não tem a paralisia. A paralisia ocorre com outros se não tem um estado vibracional. Entretanto, pode ter alguém que mescla esses sintomas todos misturados. Ela acorda paralisada e depois vem um estado vibracional ou a dilatação da aura. Não tem uma ordem nisso. Agora, tem pessoas que podem nunca experimentar nenhum sintoma pré-projetivo. E, de repente, ela já se vê projetada sem nunca ter passado pelos trâmites da saída. Ela deita e dorme, quando acorda já está lá longe, fora do corpo. Houve uma saída inconsciente e ela despertou no meio daquela saída. Então, ela não vai passar por esses sintomas preliminares. Então, não é obrigatório que a pessoa tenha este ou aquele sintoma para sair. Cada pessoa tem sua característica. Um é mais assim, o outro mais assado e daí por diante, tá bom? Espíritos desencarnados pinicadores. A pessoa quer saber que expressão é essa que ela ouviu. É o seguinte: a expressão pinicar vem de pinicação, incomodar, ficar espetando, fica perturbando o outro. Espíritos obsessores adoram pinicação, são pinicadores extrafísicos. Eles vêm para espetar energeticamente a pessoa, para intoxicar energeticamente a pessoa de alguma forma, a nível psíquico, é claro. E é claro que muita gente vai comentar sobre espíritos obsessores oriundos de problemas de vidas passadas, é claro. Como médium de desobsessão, eu sei bem disso. Mas é claro, gente, que cada caso é um caso. Existem ataques extrafísicos que nada tem a ver com procedimentos de outra vida. Tem a ver com coisas dessa vida mesmo e do momento atual. E da mesma forma que um assaltante pode abordar uma pessoa na rua e assaltá-la sem ter nenhum envolvimento pessoal, ele só quer bater a carteira da pessoa e cair fora, existem espíritos desencarnados que não têm nenhuma motivação pessoal contra a pessoa. Eles só querem drenar a energia da pessoa ou incomodá-la, pinicando-a extrafisicamente. Então, existem espíritos que falam assim: olha, eu estou perturbando ali, eu não tenho nada contra a pessoa. Aí você pergunta: então por que você faz isso? Eu adoro incomodar os outros. Ou seja, um mecanismo psicológico da própria pessoa. Então, são pinicadores extrafísicos, entidades que não têm a ver com outras vidas. São assediadores aqui momentâneos, que encostam, espetam e sempre lembrando, semelhante atrai semelhante. Para determinada entidade entrar e ficar pinicando a pessoa, tem que haver algo na pessoa que já atraia a ação da entidade sobre ela. Porque é muito fácil botar a culpa de um ataque espiritual no espírito, prescindindo de entender de que qualquer situação que você permita, a culpa é sua no final das contas. Porque se você deixou alguém entrar e ficar te espetando, por que você não reagiu? Por que na hora que entrou um pensamento negativo você não lutou contra ele? Por que na hora que uma emoção ruim está dentro você não trabalha isso em cima? Então, no fundo, só existe obsessão extrafísicas e ataques porque existem os encarnados dando mole. E eu não me tiro dessa situação, não. Todos nós, seres humanos aqui, espíritos encaixados,
temos a nossa sintonia. Quando você baixa o campo com pensamento ruim ou emoções estranhas, energeticamente você está exposto, está aberto para uma presença extrafísica vir pinicar, assediar. E aí como você vai reagir a isso é diferente. E é claro que médiums e sensitivos em geral, eles trabalham diretamente com as desobsessões, os desassédios. Então muitas vezes esses pinicadores são atraídos para a aura do médium por causa de um mentor espiritual que puxa o pinicador da aura de alguém na direção da sua aura para você dar um passe e trabalhar. Aí a questão é outra. Mas a questão é, existem muitos espíritos que adoram incomodar as pessoas tranquilamente, só de sacanagem, são pinicadores extrafísicos. Ô Ricardo, já está acabando o programa? Já acabou? Caramba, gente, olha, vão ficar algumas perguntas para o próximo programa. O programa passa rapidinho, né? E eu procuro, assim, passar o melhor conteúdo que eu posso no tempo que eu disponho aqui, que a rádio me permite, tá bom? Telefone de contato 2063-5381 e o site na internet ippb.org.br. Gente, obrigado aí pela audiência. Até mais. Ricardão, obrigado aí pela ajuda. Tchau, pessoal.